Você está assistindo Cidadania em Prosa. Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao nosso quarto programa Cidadania em Prosa. Eu, Leandro Souza, e meu amigo Birajara da Rocha, entrevistaremos hoje a representante de uma instituição muito valorosa para a nossa sociedade, senhora Venimar. Boa tarde, senhora Venimar. Boa tarde, tudo bom, Leandro? Boa tarde, o Birajara, O né? Birajara da Rocha, Bira, mais conhecido como Bira. Senhora Venimar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a senhora, sobre a sua história e a história da instituição. Agora pegou um pouquinho, né? Porque aí eu vou emocionar, ficar um pouquinho emocionado, mas enfim, vamos lá. Eu nasci ali onde, né, hoje se encontra a instituição. Ali é um bairro chamado Vila Guimarães. Meus pais chegaram ali do interior, né? Tiveram uma pequena um território, começaram a construir isso em 1960. Eu sou de 66, acho que foi em 65, né? E logo depois eu nasci, mas logo depois, alguns anos, quando eu completei 26 anos, meu pai comprou uma propriedade no centro de Auch, e aí hoje eu moro no centro de Auch. Então, eu fiquei muitos anos afastada ali, um pouquinho, né, de Vila Guimarães. Enfim. A minha história, eu vou começar um pouquinho mais, né, direta em relação à instituição, de como ela surgiu, né, porque estamos aqui para falar, hoje é Cidadania em Prosa, né? Sim. Falar um pouquinho sobre esse trabalho social que muito me alegra, né, e me dá vida, vamos dizer assim, tá? Amo social e tudo mais. Bem, quando eu era adolescente, algumas vezes eu passava muito mal, né? Falta de ar, aquilo tudo, e aí tudo bem. Só que eu não tinha ainda sido descoberto que eu tinha um problema cardíaco, né? E passou-se os anos, nós mudamos, fomos para o centro de Auch, e ali eu comecei a trabalhar, só que as coisas foram piorando, né? Aí eu comecei a passar muito mal, pegar resfriado, muito um atrás do outro. E aí foi descoberto, através dos exames, que eu estava com um problema na mitral. Muito séria. Eu pesava, naquela época, 36 quilos. Muito, muito ruim mesmo. E eu consegui entrada no fundão naquela época e comecei meu tratamento. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, tá? Fica à vontade. E aí começou o tratamento e eu tive que passar pela primeira cirurgia, e aí trocou a prótese. Já houve ali um primeiro milagre de Deus na minha vida, porque eu tinha sido desenganada pela equipe médica, né? Quando eu saí da sala de cirurgia. Nesse momento eu não tinha contato muito com o social. Quem fazia o social era minha mãe. Eu costumo falar que eu herdei isso, né, da minha mãe, porque minha mãe até hoje é tida ali como a mãezona de muitos naquela área dali de Vila Guimarães. Posso falar que alguns vão ouvir, né? Sim. Até hoje, quando ela chega. Qual é o né? nome da sua mãe? É Marlice. Marlice. Inclusive, nós fizemos uma homenagem para ela, porque ela é viva, né? Uhum. Aí colocamos uma plaquinha lá. A sala do jiu-jitsu tem o nome dela. Ela foi, nós fizemos essa homenagem, eu, meu irmão, Rotary, né? Toda a cúpula do Rotary, o governador, o presidente, todo mundo lá no mesmo dia. Nossa. Isso durante a pandemia, foi em 2019, 2021, já estava saindo, 2020, né? Uhum. Da pandemia. E aí começou o tratamento, né? Eu tive que passar por essa cirurgia, como eu falei, quase morri. Fui praticamente desenganada. Meu irmão conta hoje. Mas estou aqui de volta. Esse seria na primeira, tá? Consegui me restabelecer através do poder de Deus. Muitos orando pela minha vida. Eu era espírita, Sim. tá? Minha Sim. família toda espírita. E só que a minha prima, nesse meado aí, quando eu passei pela cirurgia, ela se converteu e começou a orar. A minha irmã também se converteu e colocou a igreja, né, em oração pela minha vida. E no terceiro dia, eu acordei. E aí o cirurgião veio me visitar. Ele não entendia nada. Como que ela acordou? Porque hoje eu tenho um relato do meu irmão que
os médicos falavam, ou ela vai morrer, ou ela vai ficar com alguma sequela e vai ficar tetraplégica, tá? Ou a sua irmã pode ficar vegetativa, mas voltar, só um milagre. Foi o primeiro milagre. Então, o nome do cirurgião, na época eu lembro que ele ia na enfermaria me visitar, ele ficou uma semana indo lá, que era o João de Deus, um senhor baixinho, meio careca, já deve ter falecido, né? Você já tem quase 30 anos. Isso na primeira cirurgia. E aí passou-se o tempo, me restabeleci, a gente, né, vida normal, tranquila. Quando é 2012, mas aí eu já tive isquemia, tá? Severa. Tô aqui, não era para eu estar conversando, falando. Isso aí foi, deve ter sido, não me lembro, não me recordo, deve ter sido em 2007, 2006. Fiquei internada, os médicos não entenderam, voltei para casa, tô andando. Fiquei com algumas sequelazinhas, mas com o tempo, né, foi se modificando e melhorando a minha condição física. Certo. E através do tratamento. Logo depois, a minha prótese rasgou, de tão velha, porque me colocaram uma prótese de porco e ela tem uma durabilidade, que é biológica, de 20 anos. Não, de 8 a 12 anos, ela durou 20 anos. Então, ela rasgou por estar velha. Eu indo, caminhando com meu sobrinho, que era pequeno, e, de repente, eu escuto... Houve alguma coisa. Voltei para casa, peguei o telefone, liguei para o meu médico, que era do Fundão, doutor Feijó. Sim. E falei com ele, porque eu tinha o número dele, né? A gente acabou se tornando amigos. E aí ele falou, corre para o hospital. Essa foi a primeira cirurgia. Fiquei internado um tempo, logo depois me liberaram, porque eles não entenderam, porque eu voltei ao normal, tá? E aí ele falou, bom, a gente não vai poder operar a senhora porque a senhora está assintomática agora. Então, a questão é que voltou normal. E a senhora tem alguns outros problemas também que identificamos ali, que é a questão da aorta e fibrilação. Só que não é um caso de cirurgia agora. A senhora se estabeleceu, vai ter alta, vai para casa. Eu ainda fiquei mais 4 anos, tá? E aí, nesse período que surge todo, nesse período de 4 anos, eu comecei a passar mal de novo, já estava, né, com uma intenção assim, desenvolvendo trabalhos sociais em auge, começando na igreja, né, onde eu congregava. E aí eu tive um probleminha, né, cardíaco, queria vir um dia, eu já sabia disso. E nesse momento eu fiquei muito mal. Fui internada de novo no Fundão, e aí que vem a história, tá? E ali eu estava muito, muito debilitada, não conseguia andar 10 passos. Fui para o CTI, depois me trouxeram para a enfermaria, porque eu tive uma melhora, e aí eu precisei realmente operar. Era um caso cirúrgico, e a equipe médica veio conversar comigo. Eles vinham, eu conhecia, há muitos anos me tratando ali, né? E aí eles relataram que, no momento o governo federal não estava enviando as próteses que eu precisava. E, no caso, eu estava precisando trocar uma e colocar a outra, ainda arrumar a minha fibrilação, vamos dizer assim, né? Arrumar um modo de falar. E eu estava muito mal, muito mal, muito mal. E eles falaram, olha, o único jeito a única alternativa é a família entrar com um processo na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para pedir uma vaga em outro hospital, porque hospitais particulares têm uma cota do SUS, né? Isso, ou então Laranjeiras, em São Paulo, mas que alguém entrasse. E nessa época, minha irmã não era formada, nem estava fazendo faculdade de Direito, aí ia começar a fazer isso, né? Só que houve o fator Deus nesse momento. Eu, na enfermaria, muito mal, tinha uma televisãozinha pequena ligada, e eu vejo, né, ali, assisto uma reportagem de um adolescente dando uma entrevista ao RJTV, que ele era campeão na Baixada Fluminense de uma categoria do jiu-jitsu, não lembro agora, era luta, tá? E ele não estava conseguindo patrocinador para representar, e era um grande campeão, né, da Baixada. E não conseguia verba, porque numa família muito humilde, não estava conseguindo verba para poder sair dali e representar a Baixada Fluminense, né, a categoria dele em outro local. E até representar o Brasil, né? O sonho dele
o sul-americano, e assim vai. Ele falou, ele chorava muito, aquilo ali me chamou a atenção, como nunca. Claro que eu estava debilitada, né? Emocionalmente, psicologicamente, eu estava debilitada, fisicamente, só que ali me falou profundamente. E quando eu lembro muito bem que eu cheguei, isso foi em 2011 para 2012, quando eu me aproximei da televisão, eu falei assim, será que eu ainda tenho oportunidade de contribuir na vida de muitos outros jovens? Essa foi a minha pergunta. Eu falei assim, eu vou ter uma conversa com o pai agora. Se ele me atender, não vou fazer troca, mas eu vou. Aí eu saí dali e fui ter uma conversa com o Pai Celestial e falei com ele. Se estiver em seu coração, me dá mais uma oportunidade de vida, eis-me aqui. Mas se não tiver, não tem problema. Eu estou preparada para ir contigo. Só que eu gostaria muito de contribuir na vida desses jovens, desses adolescentes, para ter voz por eles e ensinar eles a ter voz. Não sei como. Não tenho formação, não tenho instrução, mas o teu Espírito Santo pode me ensinar. Se assim tiver no teu coração. E aí foi. Eu tive uma melhora significativa 24 horas depois, tá? E eu sabia que naquele dia o meu primo e minha tia iriam me visitar. A minha tia formada em enfermagem, desempregada, graduada. O meu primo Leandro, que me ajudava muito nas ações sociais, iria também, né, nas igrejas. E aí ele veio e eu comentei com ela hoje, até hoje ela fala comigo que ela só concordou porque sabia que eu ia morrer. Para eu não ficar tão debilitada, ela falou assim, pode contar comigo, Verimar. Sério. Porque a minha sugestão foi, quando eu sair daqui, operado ou não, vamos montar um trabalho social em Auschwitz. Louca, maluca. Essa foi a frase dela, mas tudo bem, Verimar. Vou sim, aí o Leandro também. Vamos sim, prima. E hoje ela me conta isso. Toda a família, tô rindo assim, né? O fato de a gente ficar emocionada, a gente sorrir, porque pode ser o mover de Deus, né? Pode ser o mover de Deus, né? Talvez com certeza. esse seu problema foi apenas um meio pelo qual as coisas passaram a acontecer, né? Porque se não fosse a sua situação, talvez eles não tivessem aceitado a ideia, né? Sim. E aí todos concordaram e, né, tive uma melhora assim. Tanto que eu tive alta, não precisei operar. Mas logo depois a gente conseguiu, tá? Aí eu tenho que falar, né? As próteses. Aí hoje eu me trato lá no Hospital de Laranjeiras, né? No Instituto de Cardiologia de Laranjeiras. Conseguimos a vaga lá. E aí eu operei. Inclusive, a segunda cirurgia foi melhor do que a primeira, tá? Caramba! Foi melhor do que a primeira, mas aí, quando eu saí lá do fundão nesse período aguardando a minha cirurgia, a gente ainda fez a primeira ação social, que foi em 2012. Nós atendemos ali 700 e poucas pessoas no centro de Auschwitz, não foi no centro, né? Na entrada do Batuta ali, para quem conhece, havia um galpão que hoje é uma igreja, a gente conversou com o pastor, e aí ele cedeu o espaço né? E nós levamos ali, né, essa questão toda, né, que a social tem, o trabalho social, uma ação social tem, né, o jurídico, exame de vista. Aí tivemos a presença da Cruz Vermelha, né, Unidade de Nova Iguaçu, já na primeira, né, porque aí a gente tinha um professor que era conhecido, pedimos o Gilberto foi e levou toda a equipe dele, alunos, todo equipamento, tanto, né, que a Cruz Vermelha ficou com a gente um bom tempo. E logo depois a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, né, aí já no segundo evento, na segunda ação social, aí a SBB já estava com a gente lá. Presente, né? Mas aí ela de frente já, porque eu não tinha CNPJ, no caso, mas a gente apoiava. Apoiava com material bíblico, né? Material, sim. Material gráfico. Sim. Eu passei uma olhadinha, eu achei muito interessante, porque eu não sei quem foi que escreveu sobre a instituição, sobre o projeto da instituição, os objetivos da instituição, porque
talvez se eu tivesse que formatar uma instituição, eu formataria do mesmo jeito. Ela tem bem o meu olhar, assim, eu achei magnífico. Os programas e projetos desenvolvidos pela instituição estão completamente alinhados com a Política Nacional de Assistência Social, alinhados com o fortalecimento da família, principalmente aquele previsto no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social. Tanto é que eu vi aqui que o objetivo é apoiar e desenvolver projetos sociais relacionados à cidadania e à cultura, garantia de direitos, garantindo a proteção básica, por meio do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos familiares. É um trabalho robusto que o CRAS faz. Tem tudo a ver com o nosso Cidadania em Prosa. Exatamente. O Cidadania em Prosa, esse nosso canal, foi criado exatamente com essa ideia de abrir essa porta de inclusão, né? Então, o Cidadania em Prosa visa dessa oportunidade para que instituições como o Instituto Social Valorizando Vidas venha mostrar o seu trabalho. Um trabalho, pelo que eu vi aqui, fascinante, uma coisa maravilhosa. E pelo que a senhora falou aqui no início da história desse jovem lutador de jiu-jitsu, pelo que eu entendi, a senhora ficou um pouco, como se diz, estimulada a ajudá-lo e ajudar outros jovens também a atingir seus objetivos. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu não saberia como, naquela época, né? Sim. Sem uma estrutura financeira, sem o conhecimento de como formalizar uma ONG, de como começar, não. Né? Cada dia eu fui aprendendo um pouquinho mais. Claro que eu fui buscar o aprendizado em muitas pessoas que têm ONG já, né? Estudei bastante, estudo até hoje através do YouTube. O YouTube é maravilhoso. Mas alguns estudos ali é muito importante, né? E assim foi, né? Até hoje, livros, né, que falam sobre o terceiro setor, quais são os obstáculos, o que eu tenho que alcançar para melhorar, projetos sociais, como escrever um projeto social, quais os profissionais que eu preciso ter, documentações que eu preciso ter na minha organização para que a gente possa conseguir, né, aprovação de um projeto em algum edital. E assim foi. Mas está sendo ainda, né? Não foi? Está sendo ainda. Emendas parlamentares? Ainda não temos nenhuma, né? Não ganhamos nenhuma, nem, né? Quer dizer, nem disputamos, né? A instituição ela trabalha com algum tipo de serviço em rede, ou seja, em parceria com o CRAS, em parceria com a Unidade Básica de Saúde. Por que eu estou lhe perguntando isso? Eu acho que as instituições sociais, seja uma OCIP, uma entidade sem fins lucrativos de direito privado, ela tem um papel fundamental em tentar articular e levar a informação até essas áreas de vulnerabilidade social. Como, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma picada de jararaca. Onde é que é o polo, né, do controle de zoonoses mais próximo da minha casa? É uma pessoa que está com um problema na mama, precisa ser referenciada. Qual a unidade básica para fazer a porta de entrada do SUS, para fazer a referência contra a referência? Uma pessoa que está querendo saber se eu tenho acesso ao Auxílio Brasil, ao Super RJ ou algum benefício eventual. Qual o local mais próximo, qual o CRAS? São informações básicas, mas que muita gente não tem acesso. Tem muita gente, inclusive, que não tem certidão de nascimento. Bastante. Então, por mais básica que pareça, muita gente não tem certidão de nascimento. Então, justamente o podcast foi criado com essa intenção, de mostrar um lado que não é muito apresentado, que são cidadãos. Nós hoje temos uma parceria importantíssima com o CRAS Ausch, tá? Maravilha. Nós somos certificados pela Secretaria, o Conselho, né, e a Secretaria da Assistência de Nova Iguaçu. Nós somos por Nova Iguaçu, né, e do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, nós participamos dessas duas políticas públicas ativamente. Nossa, tá? Que legal. Então, nós fizemos agora parceria com o CRAS, definitivo, tá? E de Ausch, onde a instituição cede o espaço para eles irem lá com uma equipe, fazer a buscativa, tá? Por quê? Ali, o bairro de Ausch tem mais de 100 mil habitantes e a maioria vive em vulnerabilidade social, tá? E muitos não conseguem nem ir ao CRAS. Eles vão uma vez, mas aí tem que retornar e eles não retornam. Por quê?
questão da distância. Inclusive, agora a gente está requerendo um outro CRAS, né, ali em Ausch. Desculpa até lhe interromper, acaba até mesmo perdendo o benefício, porque quando não comparece, a senhora sabe que o benefício é suspenso dentro do prazo previsto do governo. Pode continuar, por favor. Então, vamos lá. A gente tem uma estatística ali, eu estava conversando com ele, com o Bira, que a maioria das famílias, a gente atende 120 famílias na instituição, tá? Sem uma demanda grande de estrutura. Porque se eu tenho estrutura ali, eu poderia estar atendendo muito mais. Então, a gente tem um limite. E aí, a maioria dessas famílias, os pais vão embora e deixam as mães, né, sozinhas com seus filhos. 3, 4 filhos, ou muitas das vezes a mãe precisa trabalhar e aí o filho também, ou os filhos são criados pelas avós. A distância, né, a gente está no Vila Guimarães, o CRAS fica praticamente no centro, né, chegando ao centro de Ausch. Quem mora em Carlos Sampaio Três Fontes, que é um pouquinho mais distante, e não tem recurso para passagem, ele tem o Bolsa Família, mas ele tem que alimentar as crianças, né? Você tem muitos gastos. E aí ele não consegue voltar, a família não consegue voltar. Foi aí que a gente entrou com essa parceria. Aí a diretora, inclusive, né, nos chamou para conversar. O CRAS vai até lá. Então, ele está ali pontualmente, uma vez por mês também, né, para poder ouvir essas famílias. Então, o CRAS vai à instituição para que fique mais próxima das famílias, certo? Não é só nós, tem uma outra instituição também lá em Auschim, que está um pouquinho mais distante que a gente, distante da gente, é onde recebe também essas famílias. Essa foi uma das estratégias que a gente fez. E não só isso, tem essa questão da cidadania, né, que é o fortalecimento de vínculos. E aí a gente fez também essa parceria para que a psicóloga, os assistentes sociais do CRAS estejam lá fazendo roda de conversa com os responsáveis. Essa semana teve. Que legal! O assunto foi o fortalecimento de vínculo, né? Então, foi uma neuropsicóloga do CRAS, né, para trazer trouxe esse tema, né, que a gente, inclusive, foi uma indicação nossa. E até dezembro a agenda está fechada, né? E aí a tendência, a nossa vontade é que a gente permaneça. Aí temos também com o Conselho Tutelar, né, a parceria com o Conselho Tutelar, mesmo porque a gente tem uma cadeira no CMDCA, então facilita um pouquinho, porque o CMDCA e o Conselho Tutelar precisam estar juntos. E o CMDCA são, para quem você deve Conselho conhecer... Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. A gente participa lá, né, com as 5 da sociedade civil, 5 do governo, e uma vez por mês a gente se reúne para discutir o que pode estar melhorando nessa área, né, dos cuidados. Então, essa é a política pública, né, por Nova Iguaçu. E da assistência, onde a gente tem um banco de alimentos lá, que eu já inscrevi a instituição. Dona Venimar, uma pergunta, por gentileza. Além dos voluntários, a senhora falou... que trabalha com voluntários, né? Sim. Tem pessoas lá remuneradas no seu instituto? Sim, nós temos a Mileide, né? A Mileide, ela é moradora da comunidade, só que não é pela instituição, é devido a uma parceria que a instituição fez com a Rede Baixada Literária. Sim. Tá? A Rede Baixada, aqui, ó. Certo. Ela compõe-se hoje de 20 bibliotecas literárias do município de Nova Iguaçu, inclusive Paulo Freire, que é muito conhecida, né? Então, tem na Barra de Tinguá, vocês conhecem Tinguá ali em Nova Iguaçu? Tem Tinguá, tem Vila de Cava, tem em Auschim, tem no centro de Nova Iguaçu. Então, pontualmente, né, tem algumas bibliotecas comunitárias no município de Nova Iguaçu. E aí eles fizeram um grandioso projeto, onde hoje o investimento do Itaú Social. Tá? Então ela lida com a biblioteca, né? Sim, ela é contratada pela Rede Baixada, né, que recebe o financiamento, e aí a Mileide, devido à parceria que a gente tem com a Rede Baixada, ela está ali, aí eu indiquei ela, que é da moradora da comunidade, professora, né, e está lá. Gente. Eu fico muito feliz. E aí, eu posso falar um pouquinho do que acontece lá na biblioteca? A biblioteca é um acervo novo, são livros literários comprados pela Fundação Itaú, tá? São catalogados,
Todos que entram naquela biblioteca têm um computador, são registrados ali. A gente Fundação tem... Itaú. Fundação Excelente. Itaú Social. Parabéns. Já há 3, já vai 4 anos. Vamos para 4 anos. É, Fomos legal. proponentes durante 2 anos, esse ano não deu, né? Porque a gente teve que renovar também a documentação. Mas ela continua lá. Agora, e as atividades que acontecem lá? Qual é o objetivo? Sim, é fortalecer, né, o vínculo deles também com a literatura, com a leitura, Sim. tá? Então, é incentivar a leitura na vida dessas crianças, desses adolescentes. Aí tem jogos literários, tem cineminha, ela faz contação de história. Hoje, a gente até criou um grupo só para adolescentes, né? Porque a gente viu que a demanda de adolescentes a partir de 12 anos está crescendo muito na instituição. Maravilha. Tira Graças das ruas, a Deus. Né? Tira das ruas. Sim, ali Tira a das gente ruas. tem muitas crianças que ficam nas ruas. Hoje já diminuiu bastante devido à instituição. Exato. Como eu falei, a instituição, ela está ali, ela trabalha contraturno. A criança que estuda de manhã, ela fica à tarde, ou adolescente. E esses que estudam à tarde Ficam de manhã. na parte da manhã, porque ali a gente tem várias atividades. Eu Aí eu vou estar daqui a pouco falando das sobre a atividades. questão da roda de conversa que acontece de 15 em 15 dias, não é isso? Pelo menos foi isso Uma aqui que eu vez li, por uma mês. vez por mês, né? Com o CRAS, porque com- tem da instituição também, que é com a psicóloga, tá? Sim, Que é uma vez sim. por mês também. Eu estou muito feliz em saber dessa parceria do CRAS com vocês, tendo profissionais ali, porque né, nessa roda de convivência, nesse serviço de convivência, nessa roda de conversa, eu tenho sim. certeza que as colegas profissionais, as assistentes sociais principalmente, elas identificando uma demanda, um critério de elegibilidade que possa ser atendido, ela já está pensando no BPC, ela já está pensando no Auxílio Brasil, ela já está pensando em alguma política pública. Sim. Cada essa pessoa que esteja nessa roda de conversa, então tem uma visão analítica dali e não Sim. vai somente para bater papo, para fortalecimento de vínculo. O olhar do assistente social ele é muito mais amplo e é muito interessante saber dessa parceria com o CRAS. Estou muito feliz, porque infelizmente não é em todo lugar que isso acontece. Sobre a questão do jiu-jitsu, me interessou muito despertar mulher e a forma que o jiu-jitsu nasceu na instituição. Né? Antes, vamos voltar lá no iniciozinho, antes da doação do Rotary Club. Depois a gente falar do Rotary. Mas como esse jiu-jitsu começou? Quais foram os desafios? Porque o jiu-jitsu hoje, conhecido como arte suave, meu filho é praticante, é um faixa roxa, e eu conheço muito bem a arte, e ela hoje projeta muitos jovens para fora do Brasil. Viabilizando, dando muita oportunidade de aprender outros idiomas, de viajar e ter uma oportunidade fora do país. Essa ideia foi só do professor, foi da senhora, foi em conjunto. Como nasceu o jiu-jitsu dentro da sua instituição? Como eu falei, tudo vem acontecendo, né? É o inesperado. Eu, na verdade, lá no hospital vi essa matéria, mas no momento eu olhava para a instituição, quando nós chegamos ali, eu não vi um espaço adequado para o esporte, né? Eu nem conhecia, não tinha acesso ao esporte de luta. E aí eu tive uma voluntária lá, que ela falou assim, Verimar, tem um rapaz muito bom em tal local onde eu sou voluntária, em outra instituição, e ele, né, é muito bom, quer conhecer, de repente ele, né, vem aqui, conhece a instituição, e aí desenvolve um trabalho aqui com essas crianças. Eu falei assim, pede para ele vir conversar comigo, a gente não tem um espaço, não temos uma sala, não tínhamos mesmo, tá? E aí, quando o professor Rafael Braz, né, de Souza, chegou, ele foi em 2017, 2018, por aí, tá até hoje, tá? Caramba, voluntário. Parabéns ele ao professor. Ele ama o que ele faz, sim, tá? Ele sim. ama mesmo. E aí ele chegou lá e falou assim, me mostrou, né, a vontade dele de desenvolver esse trabalho ali. E aí eu já estava com vontade mesmo. Então eu falei, bom, temos esse espaço aqui, uma varanda. Só tem a jiu-jitsu? varanda, não. Agora já temos outras modalidades. Aí, mas foi depois do portfólio, tá? E aí eu falei, olha, só tem essa varandinha, se chover, pegou, tá? Porque não tem cobertura e não temos outro espaço. Tatame não temos. Ele falou, tem um tatame lá, eu posso trazer? Eu falei, pode. Então vamos começar na praça, porque em frente à instituição tem uma pracinha, tá? No município.
E aí ele falou, vamos fazer a primeira e a segunda aula lá, dona Venimar. E ali vai ser o ponto de chamariz, né, para outras crianças, adolescentes e a comunidade. Vão ver, né? E aí sim, vão ele se começou com né? 3, 4 alunos. Hoje a gente passa dos 50, 60, Caramba, né, por aí. Só para ratificar aqui o que está no portfólio, que eu achei muito interessante, 4.250 crianças e adolescentes, jovens e adultos atendidos, né? Mas aí a gente está falando no período, nesses anos todos, quantidade de pessoas, que já passaram. Só em uma ação social nós atendemos 2.500. Ali na última ação social já registrada, bonitinha, nós atendemos quase 1.000. Então tem tudo registrado. Né? Então, até hoje, desde 2017 para cá. E, dona Venimar, as empresas do município lá ajudam a senhora em alguma coisa? Tem a ajuda de alguma empresa, de algum parceiro? Temos. Depois a gente vai estar falando, né, sobre a listinha ali do apoio desses parceiros, que é permuta em serviços. Ah, tá. Tá? Permuta em serviços. Aí temos ali alguns ali em Ausch, que pode ver. Você pode pegar, lógico, à vontade, porque não tem. Pode ficar bem à vontade. Tem a Cortês Telecom, que é da internet, então eu não pago internet, graças a Deus. Cortês Telecom. Parabéns a Cortês Telecom. O Thiago Cortês nos visitou e nos fez essa proposta. Ele não faz só isso aqui, não. Em época de eventos, né, final de ano, Dia das Crianças, ele colabora também um pouquinho mais. Que bom. E temos a Rede Baixada, como eu já falei. No caso, é uma empresa de internet privada, né? Isso. Cortês Telecom. A gente... É de Ausch mesmo? De Ausch. Show. Tem o professor, né? Hoje ele tem o projeto Carne de Cavalo, que ele é de Queimados, aí tem uma academia lá, então as crianças e adolescentes hoje têm a oportunidade de ir para lá também para treinar, né? Devido à parceria que tem hoje com a Top Brother, Instituto Top Brother, no Mestre Casquinha, que é mais aqui na Zona Sul. Sim. Então a gente hoje tem uma oportunidade de fazer um atleta e ele, através do Instituto Top Brother, tem investimento para participar nos campeonatos, né? O esporte então, mas é a parceria recente, mas está indo. Olha, o esporte é uma grande... Eu sou praticante de esporte há muitos anos. O esporte é se eu não me engano, no meu ponto de vista, a maior ferramenta que você tem para fazer com que o jovem tenha uma vida saudável, principalmente aquele que quer viver do esporte. Porque a primeira coisa que um praticante de jiu-jitsu, que ele quer participar de um sul-americano, de um brasileiro, principalmente das competições mais difíceis ligadas a IBJJF, AJP, de Emirados Árabes, Dubai, ele precisa ter uma alimentação saudável, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele sabe que ele vai ter que ter uma vida regrada. Com isso, ele não vai procurar droga. Ele não vai procurar ficar de madrugada bebendo cerveja, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele não tem a mínima chance nesses grandes campeonatos que podem mudar a vida dele da água para o vinho. Porque nós temos hoje nos Estados Unidos, no Canadá, muitas academias querendo lutadores brasileiros, mas eles são muito assim... Quais são os títulos que você conseguiu? Quem é você no mundo no jiu-jitsu? Isso tudo é ranqueado. Você tem um ranking da IBJJF, você tem o ranking do AJP. Então, você precisa ter uma vida saudável se quiser mudar a sua realidade. Então, o esporte, ele é, sim, uma grande ferramenta. Eu digo aqui pelo capoeira, principalmente, que é a maior disseminadora da língua portuguesa no mundo. Porque se tiver uma roda de capoeira na China, no Japão, na Rússia, você tem que cantar em português. Então, por isso que eu digo que a capoeira é o 14º patrimônio imaterial tombado pelo IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, perdão. Dona Venimar, fala, por favor, sobre a oficina de artesanato. Tá, antes de entrar na oficina de artesanato, só falando para dar as outras atividades. As outras atividades? Modalidade do jiu-jitsu. Hoje nós começamos agora há pouco tempo com judô e vamos começar com taekwondo em mês de julho, tá? A gente tem muitas crianças ali, então assim, hoje eu não tenho um histórico para apresentar aqui, vamos dizer assim,
de competidores, né? Porque a gente está trabalhando, o social é muito devagar. Então, como o professor Falta é voluntário, recurso, né? Falta recurso. ele não é remunerado. Ele sempre fala, se ele fosse remunerado, a gente poderia ter ali treino praticamente todo Queimados, dia. Né? Porque Austin faz parte do município de Queimados, né? Ou não? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nós somos Austin, Nova Iguaçu. Então, inclusive, Nova a gente está Iguaçu numa divisa, né? Pois é, Nova Iguaçu tem parlamentares que vão ouvir nossa conversa. Sim, eu espero que a gente consiga, né? Que tem um olhar, né, diferenciado ali para poder investir naquela comunidade. Porque na política, nas campanhas políticas, o que mais se fala é nessa parte do social, esporte, cultura, lazer. Falam em tudo nas campanhas políticas. Mas quando passa a campanha, eles vão para Brasília, somem, não aparecem. Fazemos um apelo aí aos parlamentares que possam ajudar o Instituto Social Valorizando Vidas, porque é uma questão de prevenção contra as drogas, é uma questão de assistência social, inclusão social, ou seja, tudo de bom para o município de Nova Iguaçu. Então nós fazemos esse apelo. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Exatamente, Birajara. É importante porque muitas vezes um deputado federal, Bira, ele pega a emenda parlamentar e injeta na segurança pública. A segurança pública, ela precisa ter a verba, logicamente, eu não estou falando que não tem que colocar a verba na segurança pública, mas ela está na situação que está porque olha-se muito mais para recuperação do que para prevenção. Prevenção, exatamente. Se você injeta nas instituições para prevenir o desvio, você não precisa injetar muito mais na recuperação. Isso é o básico da compreensão da sociedade. Né? Então, o dia que os parlamentares tiverem essa visão que a prevenção ela é muito melhor do que a recuperação, não é só na saúde, não é só com a vacina, não é só, mas em todo o sentido da sociedade. Nós falamos aqui no podcast anterior, eu falei sobre a questão da moto. Colocar o policial, você praticamente hoje não vê um motoqueiro com capacete. Mas não é colocar o policial para aprender a moto, multar o motoqueiro, mas não, conscientiza. Fala, irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você não usar isso aí, sabe o que vai acontecer? Coloca uma pessoa como tinha na lei seca no passado, que se acidentou de moto, estava de cadeira de rodas, porque se não for para o SUS, vai parar no INSS para receber durante 30, 40 anos. Isso é um peso para o Estado que poderia muito bem ser injetado esse dinheiro na prevenção, evitando com que essas pessoas em um acidente bobo bata com a cabeça, venha a falecer, às vezes deixando uma família com 2, 3 filhos novos, sem pai, às vezes não contribui para a previdência social, a esposa vai ter que pedir um BPC, vai ter que pedir algum tipo de benefício, é uma família destruída por uma questão que o Estado poderia injetar na prevenção. Botar o policial não para punir, mas botar o policial para conscientizar. Acho que seria... E que não seja somente o policial, mas também utilizar os meios de comunicação, né? A imprensa. Os meios de comunicações e também as instituições, como no caso as ONGs, os institutos, as associações. Um apoio, né, do poder público. Essas instituições, elas são instrumentos de cidadania. Exatamente, de viabilizar a cidadania e dignidade da pessoa humana, principalmente. Entendeu? Então, por exemplo, quando é destinado uma verba, uma emenda parlamentar para um instituto sério desse, uma ONG, uma associação, algo assim que funciona como um instrumento de cidadania, investir bem, trabalhar com prevenção, amor à população. Então, senhores parlamentares, lembrem-se de Austin, lembrem-se do Instituto Social Valorizando Vidas, porque vocês estão investindo bem, tá? Até porque, Bira, né? O Rotary, eu conheço bem a história do Rotary, ele não vai se aproximar de uma instituição que não tenha um trabalho sério. E a SBB? A SBB, eu fui funcionário da SBB. Eu fui funcionário da SBB. Ela não vai se aproximar de uma instituição que não tenha um trabalho sério. Então, os parlamentares precisam fazer esse filtro, mas ter o olhar da prevenção. Terão muito mais a ganhar do que chegar em cima da hora e pedir o voto
e voltar 4 anos depois, né? E o que foi feito durante... Cadê os 10, 14, 20 milhões de emendas parlamentares? Foram para onde? Pois é. Porque para onde as pessoas que estão muitas vezes sem nada, como esse professor de jiu-jitsu, como a própria história... Desempregado, né? Desempregado. Olha aí. Também os... faz mototáxi. Ele tem uma moto e ele... É a única forma. Também os empresários de Nova Iguaçu, os empresários de Austin, investir um pouco nessas instituições também investir em si próprio, porque quando você tira um jovem desse das ruas e coloca ele no esporte, na cultura, no lazer, você está tirando a chance do crime cooptar essa pessoa. Então, empresário, quando você ajuda uma instituição dessa, você está impedindo que o mal se aproxime do teu comércio. Porque, pode acreditar, a maioria das pessoas que se envolvem com o crime são pessoas que estão soltas por aí, desocupadas, sem formação, sem instrução. Porque a família deveria educar, tá? E a escola dá o conhecimento. Mas, na maioria dos casos, os pais trabalham fora. Sim. Essas crianças, tem famílias que o pai sai para trabalhar de manhã, a mãe sai em seguida, as crianças chegam da escola, ficam perambulando pela rua, aprendendo o que não presta. E quando tem uma associação, um instituto desse, que tem uma escola de teatro, uma escola de lutas, de esporte, que tem rodas de conversa, isso daí, claro que está trabalhando para o bem, né? Muitas vezes, Birajara, quando algumas instituições que fornecem alimentos, aquele alimento vai ser o único alimento do dia daquela criança. Sim. Eu já vi muito isso em comunidade ali na região da Penha Circular. Então, a criança vai para a escola, Bira, vai almoçar 1, 2 horas da tarde, a professora normalmente ela acaba dando até um pouco mais de alimento, porque ela sabe que aquele alimento é o único alimento do dia daquela criança. Então, passamos por isso também algumas vezes. Vocês passaram por isso lá? Não tenho recurso para dar lanches, né? Porque é um dos nossos... uma das nossas lutas também ali. Mas quando dá, às vezes eu tiro do meu ganho, meu irmão, e assim vai um voluntário, a gente vai lá e dá o lanche. Né? Mas não é sempre. Não é sempre que às dá para fazer isso, né? Alimento. Atenção aí, Piraquê. Vocês sempre ajudaram muito as instituições aí na região de Vaz Lobo, Madureira. Então eu peço com muito carinho a Piraquê puder fornecer aqueles biscoitos goiabinha, aqueles biscoitos maravilhosos que vocês fazem, puder ajudar a instituição. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vocês, porque eu sei da história de vocês e sei o quanto vocês ajudam as instituições. Então, por favor, dê uma atenção à instituição social Valorizando Vidas em Austin, tá bom? Muito carinho eu peço a vocês. Queria fazer uma pergunta à senhora, Sim. Que é: qual foi o impacto do reforço da literatura dentro desse lapso, desse espaço deixado pela pandemia, a importância da questão do reforço da leitura, das oficinas, por conta da pandemia? As crianças já ficaram afastadas do colégio, né? Então eu sei que isso teve teve um papel importante na questão da pandemia. A senhora pode falar, por favor? A instituição teve que dar sua paralisada também, né, com as suas atividades durante a pandemia, assim como qualquer outro trabalho desenvolvido aqui fora, empresas e tudo mais. Então, a gente parou. As escolas também estavam paradas, né? Sim. E a gente observou que o índice está muito alto. Não é só em Austin, não, porque eu tenho contato com outras pessoas. Eu acho que houve uma estatística aí no telejornal que o analfabetismo aumentou muito. As crianças hoje não conseguem, né, desenvolver o seu conhecimento, ter a sua facilidade de aprendizado, né, porque houve realmente uma ruptura aí.
dentro do ensino, e a instituição está desenvolvendo agora um reforço na leitura, porque nós temos ali, como eu falei, muitos voluntários. E a gente tem uma voluntária, que é a Mileide, que é mediadora de leitura, professora, ela viu isso, porque a gente faz ali, como é que a gente percebe? Tem leitura compartilhada. Quando a gente tem uma atividade na leitura compartilhada, a criança ou adolescente não consegue ler. E aí você percebe que ele realmente não sabe ler. É uma deficiência porque muito grande, porque ele vai todos os dias para a escola. E como é que esse aluno... Eu me pergunto, como é que ele faz uma prova? É porque, na Gente, verdade... como que ele chega ali e assina o nome dele? A leitura é a base do aprendizado, né? Ou seja, Sim. se a criança não consegue ler uma questão da prova, como é que ele vai resolver a prova? Exatamente. Aí ele chega e fala para você, passei de série. Como? Passou? Aí corta o coração, aí ele vem também assim, né? Triste. A gente chama os pais para conversar, ele não sabe ler mesmo, dona Venimar. Ou então fala para a Mileide, fala para o psicólogo, assistente social. E aí a Mileide teve essa ideia, né, Venimar? Após a minha estada aqui, eu vou fechar a biblioteca, ela termina às 5 horas da tarde. 5h30, 2 vezes na semana, eu vou dar o reforço, vou fazer o reforço na leitura, não o reforço escolar, porque não é matemática, não é história, não. Pelo menos na leitura, tá? Então, eles ficam ali durante 1 hora para aprender a ler. E aí eu fico emocionada porque eu vejo que tá tendo efeito. Tá tendo Graças a efeito, Deus, né? graças a Deus. Hoje tem É o legal ver que a Gabriel, dona Venimar se emocionou. Não, mas esse é eu fruto, emocionei de novo, mas fruto de gente, trabalho, é fruto da sim, consolidação de um sonho, né? Lá atrás. sim, Então, sim. você vê hoje o negócio caminhando. Aí você vê um adolescente, uma criança, porque o Gabriel ele tem 10 anos, e ele aprendeu muito rápido, né, a ler. Então, ele tem o Leonardo, tem as outras crianças, outros adolescentes que estão começando a ler, porque tem pouco tempo isso, né? Tem uns 2 meses que ela começou. Coisa boa. E agora a gente está procurando A uma senhora outra... precisa de mais voluntários? Mais. Atenção, pessoal. Pelo menos para essa voluntários área. aí na área do esporte, na área da cultura, do lazer, Deus. na área do ensino. Secretaria Quem de puder dar um Esporte, tempo, né, de Nova Iguaçu, né? É. Poderia dar um apoio, dar uma Poderia. bolsa atleta para o professor de jiu-jitsu que está há Sim. tanto tempo, né? Levando Pois seu é. trabalho lá, trabalhando, entregando comida e vai para lá gratuitamente, não abandonou o projeto. Quantas bolsas Nova Iguaçu não pode oferecer para um professor de jiu-jitsu? Pois é. Que seja de R$1.500, R$2.000, para pelo menos dar um incentivo para ele. Falar, cara, obrigado, que não paga. Não paga o Birajara, não paga um professor de jiu-jitsu. Ele está indo gratuitamente e não abandonou. Sim, você está investindo Tá na vida do investindo. professor para que ele transforme vidas para, como o Leandro falou aqui, né? Não vai assaltar o seu comércio, a sua Sim. empresa, né? Não vai agredir mais o poder público também, porque é mais gasto, como você falou, vai para o presídio e gasta dinheiro. Não dá para entender. Eu costumo falar que eu falo pouco, tá? Eu falo muito pouco. O que tem para fazer, a gente tem que fazer, mas eu preciso, às vezes, falar porque eu tenho que ter voz. Sim, Né? com certeza. Porque senão não adianta você só fazer e não falar. Então, nós temos que ir no locais certo para falar, né? Ter voz e buscar os direitos, garantias e direitos, né? Que é a cidadania do ser humano. É o mínimo. É o mínimo. É ele saber ler, ele ter uma certidão de nascimento, uma identidade ali, nós tínhamos bastante. Hoje, graças a Deus, né, já diminuiu muito o índice de pessoas sem os documentos, devido a essa parceria com o CRAS também. Mas, enfim, a gente tem um trabalho ali de uma grande responsabilidade, sabe, Leandro? E a responsabilidade, ela pesa nos seus ombros quando você se vê sem recursos. Você, às vezes, pode até ter recurso humano, mas você tem sem financeiro, como é que você vai continuar? Aí, às vezes, eu paro e falo assim, meu Deus, e se a gente não estivesse aqui? Né? Não é Venimar, é um grupo de pessoas que estão ali.
Então, eu sou voluntária, assim como meu grupo da minha equipe está ali como voluntário. São quantas pessoas? São 12, tá? 12. Eu tenho, inclusive, mães que levam seus filhos, ficam lá e me ajudam, né? Coisa boa. E contribui com o social. Participa das reuniões, a gente tem várias ações ali, né? De cidadania, voltando a falar, tá? Porque isso é importante, com vários problemas para serem resolvidos. E a gente encaminha, né, para o órgão que tem que ser resolvido a causa dela. Senão, a gente tenta resolver de alguma forma. Mas, pelo menos, ouvir um abraço e falar assim, eu estou aqui, você pode contar comigo? A pessoa chora, senta, fala. Ainda tem que ter esse tempo. Porque é difícil. A gente hoje tem um corpo de voluntariados, de psicanalista, de dois. Voltando um pouquinho, só para eu falar. A gente tem uma parceria com a Clínica Interlude, inclusive a dona, eu estava até conversando vindo para cá, que é a Alessandra, que é importante ela ver aqui. É uma clínica Interlude multidisciplinar, ali em Auch, né? E ela não é o social, mas ela também gosta do social e temos uma parceria, porque de vez em quando ela está indo lá. Agora eu quero firmar com ela uma vez por mês, pelo menos ou duas, com fonoaudiólogo, neuro, psiquiatra. Ela também né? Neuropsicóloga, para que a gente possa oferecer essa ajuda, né, a ajuda no desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e pais e mães. Quantos problemas nós temos ali? São muitos. São muitas deficiências, gente. A pandemia deixou realmente, né? Sim. A gente sabe disso. O índice estatístico é muito alto de pessoas com depressão, com ansiedade, né? Fobia de sair de casa. E a gente vê isso com criança. E como você vai fazer? Você tem que buscar parcerias para que você consiga, pelo menos, mudar, né? Tentar mudar esse quadro. Então, esse é o nosso trabalho ali, tá? A gente não consegue fazer muito, mas um pouquinho que a gente consegue, assim, pelo menos perceber que está havendo alguma mudança. Eu não sei o que está acontecendo. Até um momento da gente fazer uma reflexão, Bira, porque nós estamos tendo um aumento gigantesco da violência e a gente não consegue ver o Estado olhando para o social. É sempre na recuperação, coloca dinheiro no hospital, abre mais um presídio, faz mais não sei o quê, mas... E quem tem aquela, vamos colocar assim, a virtude, né, que é a inclinação do homem, independente de gênero, mulher ou homem, a prática do homem de fazer o bem, que é a virtude, o Rotary usa muito isso. E o porquê não injetar o dinheiro nessas instituições para trabalhar a prevenção? Te garanto uma coisa, Leandro, notando o que você está dizendo aí, o que se gasta hoje com um preso, eu não tenho aqui o número preciso, mas eu sei que em torno de R$4.000, 4 a 5 mil reais se gasta com um preso hoje para mantê-lo encarcerado, tá? Que não recupera. O sistema penal hoje parece que é uma escola do crime. O cara entra no nível 1 de criminalidade e sai no número 5, ou seja, sai pior. Deveria ser para ressocialização, mas não ressocializa quase nada. A história está aí, os jornais mostram isso todo dia. Se os governantes investissem 20% do que investem na recuperação, em prevenção, seria melhor. Seria. Porque, por exemplo, se você gasta 5 mil com um preso, exatamente. Se vocês gastassem 1.000 numa instituição dessa, você seria investimento bom. Não tenha dúvida disso. Evitaria que muitas mães deixassem de chorar. Mas eu não sei se é o entendimento da sociedade brasileira, se é um processo sócio-histórico, mas quando você fala em lutar pela dignidade da pessoa humana, lutar pela cidadania, lutar como, por exemplo, se a senhora for olhar os dados dos policiais militares que se suicidam, se eu não me engano, eles mais se suicidam do que morrem em serviço. Isso não é mostrado. Não é falado. Se eu não me engano, você até levantou isso um tempo atrás, não foi, Ubirajara? Então, são pais de família, são vidas.
Como ficam essas esposas, esses filhos? Uhum. Então, gente, pelo amor de Deus, governantes precisam atentar para aqueles que estão em área de vulnerabilidade e para aqueles cidadãos que trabalham também com a função do Estado, se preocupar com essas famílias. Porque tudo vai estourar. E eu estou vendo, assim, piorar, cada vez crescendo a violência, crescendo. Eu não estou vendo aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a violência diminuindo, está cada vez pior. Nos 92 municípios. Porque muita coisa acontece na periferia, no interior, muita coisa que não sai na mídia. Por exemplo, se houver um assalto no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, em qualquer lugar, se alguém for ferido, se houver um homicídio, rapidamente sai na mídia social. Rapidamente a televisão mostra. Mas muitas coisas acontecem em lugares, em municípios desses, Sim, que ninguém nem toma conhecimento. É como se estivessem esquecidos das autoridades. Há muitos anos atrás, eu fui coautor de um livro na Cidade de Deus, na CUFA, na Central Única das Favelas. O nome do livro é Consciência Negra, os Limites para a Liberdade. Lá eu tive a oportunidade, foi quando aconteceu um homicídio na Zona Sul do Rio de Janeiro com uma adolescente, e a gente falou assim, poxa, a fulana faleceu, né, aconteceu assim, foi bala perdida, na verdade, né, foi uma troca de tiros e atingiu uma adolescente. E isso explodiu na mídia, porque foi na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a fulana morreu, explodiu na mídia. Quantas fulaninhas morrem todo dia dentro das comunidades cariocas e Brasil afora e ninguém dá atenção porque foi dentro de comunidade? Então, não existe diferença de importância entre uma menina de 13 anos que mora dentro de uma comunidade e uma menina que mora na Zona Sul. São duas meninas, são duas adolescentes. Então, eu acho que o papel do Estado deveria, né, se você for lá no básico de Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, Montesquieu, a formação e Constituição do Estado, ele foi criado para proteger as relações sociais. E esse Estado tem essa obrigação, porque se cada um viver por si e Deus por todos, voltemos à anarquia. Verdade. Então, nós precisamos de mais pessoas com programas iguais ao nosso, lutando pela cidadania e valorizando as instituições como a da senhora. Imagine 6 bilhões que se gasta numa campanha eleitoral, 6 bilhões do fundo eleitoral, se fosse investido na prevenção, se fosse investido em instituições sérias, instituições de apoio, de inclusão social, a coisa teria um resultado muito melhor. Porque cada vez que você tira um jovem desse das ruas, cada vez que você ajuda na reestruturação de uma família que está aí, às vezes, passando por problemas, a perda de um pai, de uma mãe, às vezes uma separação, essas instituições, elas ajudam muito a reestruturar, vamos dizer assim, a fortalecer os laços. Ou seja, é algo que deveria ser mais valorizado. E esse nome aqui, Instituto Social Valorizando Vidas, traduz essa preocupação. Valorizar a vida. Temos que valorizar a vida, né? E isso daqui está contido implicitamente no princípio mor da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base da Constituição brasileira, é a base da Constituição portuguesa, da Constituição alemã, está também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a dignidade da pessoa humana. O que o seu instituto faz, parabéns, tá? Parabéns, porque o que o seu instituto faz é valorizar vidas, é lutar pela dignidade da pessoa humana. Senhores parlamentares, pelo amor de Deus, preste atenção, isso é importante. Esse dinheirão que os senhores gastam aí nas campanhas eleitorais, poderiam investir muito menos aplicando instituições sérias como o Instituto Valorizando Vidas.
Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Eu acredito que esse podcast vai chegar às autoridades de Nova Iguaçu. Com certeza. Eu tenho certeza que as autoridades vão ter um olhar diferenciado, porque esse bate-papo aqui, dona Venimar, é justamente para isso. Vai para o Brasil todo. Simples, vai para o Brasil todo, para a gente discutir sobre cidadania e chamar a atenção. Porque nem toda autoridade tem a obrigação de saber, mas a partir do momento que a gente apresenta, está mostrando o trabalho, a importância e o resultado que nós poderemos ter, porque o filho da autoridade, ele sai do condomínio para ir para o colégio. Ele pode ser vítima, como qualquer outra criança, de uma criança que não tem, uma pessoa, muitas vezes, que está envolvida com crime. E hoje é comum, a gente mora no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro, uma realidade, né, que a gente não queria estar vivendo agora, nesse momento, né? Então, olha, eu posso falar para a senhora que o que aparecer de oportunidade aqui para a gente, nós iremos encaminhar para a senhora, nós entrevistaremos após a senhora uma autoridade, falaremos sobre o Instituto Valorizando Vidas. Fico muito feliz, inclusive, daquela doação que foi feita por outra pessoa para a senhora. Foi muito bem encaminhada e a SBB falou muito bem da instituição da senhora. Isso me deixou muito feliz, porque eu conheço muito de perto o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, porque eu fui funcionário da SBB. E eu peguei um pastor, não sei se a senhora pegou, o pastor Sérgio Furtado, falecido. Não. Ele foi o regional, foi muito meu amigo, né? Já faleceu, mas pessoa magnífica, maravilhosa. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer muitos pastores aqui no Rio de Janeiro, com belo trabalho que a Sociedade Bíblica ela vem desenvolvendo. Tínhamos, inclusive, um ônibus de atendimento, consultório médico, consultório dentário. Iam com a gente nas ações sociais. Ia com a senhora lá também, né? 13, 14, o Dani, né, com a gente. O Dani me substituiu, Dani, um abraço, beijão. O Dani, eu que fiz o processo seletivo dele. Ele me substituiu. Se eu não me engano, ele é dentista. Também, acho que ele tem formação em odontologia. E ele, quando eu saí da Sociedade Bíblica, ele entrou como analista de projetos sociais no meu lugar. É lá que eu conheci ele. Dani, pessoa maravilhosa. O Sony continua comigo lá na instituição, desde 2012, 2013. Hoje, qual seria assim, a maior necessidade da instituição social valorizando vidas a nível de apoio? A senhora tem hoje toda a documentação, juridicamente falando, CNPJ, tem alguma... As certificações. As certificações, a senhora está na assistência para receber essas doações. A senhora tem todos os critérios para poder receber, a senhora já atende todos os... Não, ainda, né? Não. O que falta para a senhora? Que de repente a gente consegue arrumar por aqui? O Quinéias, né? O Quinéias. Esse para conseguir a emenda parlamentar, então é necessário. E eu já tentei umas 2 vezes e não consegui. Tive uma ideia aqui. A senhora conhece algum deputado de Nova Iguaçu? Nova Iguaçu não, mas... Pô, vamos chamá-lo, vamos no gabinete dele, convidá-lo para vir aqui e chamar a atenção dele para a instituição. Se a senhora tiver... Hélio Lopes é de onde? De Ausch. Ué? O Ausch não faz parte de Nova Iguaçu? Faz. Então, deputado Hélio Lopes, eu conheço o senhor. O senhor tá devendo, hein? Tá devendo, hein? Essa instituição é séria, deputado. Essa instituição é séria. Vamos convidá-lo para vir aqui. Espero o senhor lá, hein? Vamos convidá-lo. Quem mais? A Alana Passos era de lá? Conheço a Alana, me conhece de Queimados. Então, a Alana Passos não foi reeleita, né? Não foi. Não. Mas ela delegado tem contato. Carlos Augusto também, né? Então, o delegado, ele... Posso falar? Pode, lógico. Claro. Ele... Nossa, aquele ali, ele não existe. Realmente. Como é o nome dele? Delegado Carlos Augusto Nogueira, tá? Parabéns, ele não conseguiu reeleger. Parabéns. Foi um excelente político, né? E não pediu troca, tá? Senhora Venimar, qual o próximo objetivo? A próxima meta do Instituto Social Valorizando Vidas? A próxima meta é esse trabalho aqui, nosso projeto, que é a oficina de artesanato, que está sendo desenvolvido pela coordenadora, né, Rosângela Machado, artesã, e é um projeto que vem desenvolvendo lá junto com as mães, né, está sendo desenvolvido, né, juntamente com as mães da comunidade, a mães 2 alunos que frequentam a instituição.
É um projeto que envolve empreendedorismo, geração de renda, tá? Vínculo familiar também, cidadania, né? Porque a gente ali, quando você senta para fazer esse trabalho, você também passa a conversar, né, com as mães. E a Rosângela tem esse trabalho. Rosângela, um beijo. Rosângela Machado, artesã. E ela chegou lá há 3 anos atrás, tá, para saber a informação da instituição. Quem recebeu foi eu, né? E aí recebi foi com a filha dela. Hoje a Catinha também é voluntária. A Catinha chegou a 12 para 13 anos, que é bom falar aqui, uma depressão profunda. Catinha, eu estou falando porque você já me deu autorização para isso. E a Rosângela foi buscar ajuda para a filha, né? E aí começou a visitar a instituição mais vezes, porque eu convidei, né? E a Catinha passou por várias etapas ali na instituição, né? De atividades, de atendimento psicológico também, terapêutico. Aí a Rosângela foi ficando. Está lá comigo até hoje. Catinha hoje, graças a Deus, está fazendo faculdade, né? Está no caminho dela. Graças a Deus, está muito bem, tá? É uma jovem hoje de 18 anos. Quando eu preciso, Catinha, me ajuda aqui, ela está lá. Então, esse é um dos testemunhos, tá? De uma prova, assim, do nosso trabalho, tá? De conquista. Eu tenho outros, mas o tempo não dá mesmo para falar de todos. Mas esse trabalho aqui, ele vai ser mostrado através das redes sociais, brevemente. Hoje a gente conseguiu essa semana uma pessoa, a Joyce, beijo Joyce, é da rede de marketing e o trabalho de voluntariado, ela está criando tudo para que a gente jogue aí, daqui a pouco está no Instagram, WhatsApp, né? Tá todo um mostruário lá do que a gente vai ter para poder vender e trazer recurso para a instituição, tá? Ótimo, e aí, muito assim, a intenção é que mais à frente a gente possa dar uma ajuda de custo para as mães. No momento, o pontapé, né? Para conseguir isso aqui foi através de um padrinho. A Rosângela buscou esse empresário, mostrou a ele investiu e a gente também fez a prestação de contas, né? Legal. E ontem, inclusive, ele esteve lá. Já fez outras coisas. E ontem ele foi lá para concluir mais uma conquista nossa. Parabéns a esse Vai empresário. Continuar investindo, está fazendo mais obras, né? Reformando. Por quê? Essa questão de você doar e você fazer a prestação de conta para esse padrinho é importante. Sim, é isso que a gente faz. Até para o Carlos eu faço, tá? Importante também é que antes dessa conversa, eu conversei com a dona Venimar e perguntei se ela pertencia a algum partido político, se tinha algum político por trás desse trabalho, e ela me falou não pertence a nenhum partido político, não tem vínculo ideológico com ninguém. Então, se você é de direita, se você é de esquerda, do centro, se você se preocupa com esses jovens, se você se preocupa com essas vidas, se você quer valorizar vidas, se você liga para a dignidade da pessoa humana, procure Dona Venimar. Que ela não tem vínculo partidário, ideológico com ninguém. Ela quer somente salvar vidas. Ela quer valorizar essas pessoas. E tem uma coisa muito interessante também, Bira, que é o seguinte. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas ela é uma psicóloga, ela é uma médica, ela é uma assistente social, ela é uma arquiteta, que de alguma forma, através de cursos, de oficinas, pode também estar ajudando jovens. Com certeza. Como orientação, a pessoa quer procurar, por exemplo, uma coisa. Quando eu dei aula numa universidade, nós tínhamos lá uma amostra de profissões. E aí a pessoa vinha, eu ficava na sala do serviço social. Tinha a sala do direito, a sala da arquitetura, a sala da pedagogia. E os jovens do ensino médio do último ano entravam ali naquela mostra de profissões. E quando entravam na minha sala, as perguntas eram as melhores, Dona Venimar, eram as melhores.
Você quer fazer serviço social por quê? Ah, porque eu quero ajudar as pessoas. Adoro ajudar as pessoas, adoro dar cesta básica. Falei, gente, aí você tem que explicar o que é assistência, o que é assistencialismo, a história do serviço social, que é muito mais amplo do que isso. Aí o outro perguntava, mas quanto que ganha? Se ganhar pouco, eu não quero isso não, eu vou para outra sala do lado. Então, essas orientações parecem uma coisa boa, mas não é. Isso vai definir o jovem. Você, quando identifica o perfil do jovem e ajuda ele a colocar ele no trilho e falar, vai, meu filho, teu perfil tá encaixando nisso aqui. Você orienta esses jovens, porque muitas vezes a referência dentro de casa são as piores possíveis. Você tocou num assunto importante, porque eu vi a frase de uma personalidade certo dia aí na televisão, que essa personalidade disse assim, hoje a criminalidade está no nível que está, porque as pessoas esqueceram de querer ser e só se lembram de querer ter. Então, se você procura uma criança e diz assim, garoto, você vai ser o que quando crescer? No passado, dizia, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, bombeiro, vou ser professor, vou ser soldado. Hoje não. Hoje a maioria dos jovens não sabe o que vai ser quando crescer. Né? Mas se você perguntar assim, né? Jovem, o que é que você quer hoje? iPhone, iPod, iPad, celular, não sei o quê. A tecnologia veio, mas eu acho que ela parece que não ajudou muito nesse sentido. Veio a pandemia, a tecnologia. Então, o jovem tem ali o TikTok, tem o Kawaii, tem as informações. Muitas vezes que você está lendo, se você não lê, tu fica desinformado. Quando você lê, muitas vezes fica mal informado. Então, a falta da leitura, a falta de ter um adulto que tenha uma experiência de vida para conversar com esses jovens, a gente precisa conversar, a gente precisa ler. Incentivar, porque com toda a tecnologia que chegou, parece que a sociedade está mais atrofiada. O pensamento está mais atrofiado. Está estranho, eu não sei. Falar, Leandro, em tecnologia, porque nós voltamos com a aula de informática. Voltaram com a aula de informática? Porque durante a pandemia nós paramos. Aí o investimento do Rotary. Foi em 2017. Caramba! Tá, parabéns, 2018. Rotary Clube do Brasil. Obrigada. Parabéns. Rodrigo Barbosa, um beijo. E o Rodrigo é o nosso porta-voz ali, né? Mas sempre que posso, eu também vou lá, participo com eles de alguns almoços. Mas houve esse investimento, nós tivemos que parar. E semana passada, semana passada, perdão, tá? Nós retornamos com a oficina de informática. O grande obstáculo foi conseguir um professor, né, voluntário, voltamos a falar, porque não tem como pagar, para que isso acontecesse. Então, nós conseguimos o senhor Evangelista, ele é um ótimo professor, vai poder certificar, a instituição vai poder assinar, porque ele já é profissional nisso, né? Eu gostaria até de sugerir uma coisa para a senhora. A senhora falando sobre isso, sobre o professor de informática, a IBM, ela tem um curso gratuito, né? E quem falou isso foi o Elon Musk, que falou que em breve mais de 20 profissões irão acabar. Tá? Então, tudo está caminhando para o setor da tecnologia. É celular, aplicativo, videogame, tudo está caminhando para o setor da tecnologia. E Elon Musk falou isso, então eu tenho que respeitar, não sei o que eu estou falando. E o futuro é da tecnologia da informação. Então, a IBM ela tem um curso gratuito. Se eu não me engano, é MATCH, o nome do curso. E tem também um que é CS50. CS50 é um curso gratuito de programador da Universidade de Harvard. Então, muitas vezes o professor ele não precisa dar a aula, mas ele pode orientar, inscrevendo esses alunos do curso da senhora, nesses cursos gratuitos fora do Brasil, por exemplo, na Universidade de Harvard, e ele orientar. Porque hoje, com a internet, o camarada está dando aula em inglês. A senhora vai naquela configuraçãozinha, coloca a tradução automática, escolhe o português, vai sair tudo em português. Ao vivo. Faz a tradução automática. E vai ter um certificado, ele está em Austin, mas ele vai ter um certificado da Universidade Harvard de programador. Ele vai ter um certificado da universidade e não paga nada. A senhora sabia que o aplicativo Duolingo, ele tem mais de 100 idiomas gratuitos?
Então, hoje, a orientação com a tecnologia, quando as pessoas bem orientadas, ele pode se formar em inglês. Inclusive, o Duolingo, ele emite certificado que são aceitos nas universidades de Yale, por exemplo, nos Estados Unidos. Tudo gratuito. Só o certificado acho que paga R$50. Então, o orientador hoje, utilizando essas ferramentas, várias universidades importantes no mundo estão dando cursos gratuitos. O que nós precisamos é do laboratório. Uma boa internet, um bom laboratório e um bom orientador. E a senhora vai formar pessoas que eu tenho certeza que vão sair dali empregadas. Porque eu sempre falava na região de Madureira, Bira, que era o seguinte, não adianta a gente colocar um curso de informática, um curso... Qual é a demanda de Madureira? A demanda de Madureira é comércio. Eu preciso de bons vendedores, para que não haja uma alta rotatividade. Então vamos oferecer um curso de vendas e fazer uma parceria com a associação comercial para ver se cada 20 pessoas que eu formar, eles conseguem absorver essa mão de obra. Boa. Qual é a necessidade de Austin? Então vamos conversar com o Rotary, que tem um conglomerado de empresários, né? E eu conheço bem o trabalho do Rotary, para a gente formar, para eles absorverem, para que as pessoas saiam da instituição social valorizando vidas, direto ao mercado de trabalho. E muitas vezes você não tire o garoto de uma situação de vulnerabilidade social e dá um curso para ele, daqui a 3 meses eles voltam para o mesmo local, vão voltar para a vulnerabilidade e vão fazer besteira, porque não se empregou. Esse curso não serviu de nada. Qual a idade lá das pessoas que frequentam, que são assistidas? Tem idade? Na instituição? Sim, tem idade, a partir de 0. E até que idade? 0 anos. Então é adulto, criança, adolescente, todo mundo. Como eu falei, não tem essa senhorinha. 80 ela faz e poucos 88 anos. 88 anos. Entendi. Entendeu? Entendi. E tem criança que já nasce ali. Dona Velimar, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora, por gentileza, passasse o contato para a doação, o contato da senhora, o contato da instituição, para que as pessoas que estão nos assistindo e irão nos assistir, que elas possam ter um meio, poxa, eu gostei do podcast, eu quero ajudar essa instituição. Quero ser voluntário. Quero ser voluntário no trabalho. A senhora poderia, por gentileza, passar o contato? Sim, Leandro. Antes de passar essas informações, eu esqueci de falar, né, sobre uma atividade que é o Despertar Mulheres. Aproveitando aqui a oportunidade, sim, fica à vontade. É um trabalho da Ramilda Viana, é instrutora de jiu-jitsu, porque, na verdade, o responsável é o professor Rafael, que é faixa preta, tá? A Ramilda Viana, que é instrutora de jiu-jitsu, um beijo, Ramilda, ela vem desenvolvendo um trabalho com as mulheres lá no Defesa Pessoal, então já tem uns 6 meses, né, que a gente está desenvolvendo esse trabalho. E a gente percebe que isso tem evoluído muito na vida dessas mulheres, né? Uma questão de ter a oportunidade de melhorar a sua condição física, mental, psicológica, emocional, porque você joga todo esse estresse ali. E a gente estamos assim muito felizes com esse trabalho da Ramilda, mais uma voluntária. Toda sexta-feira, a partir das 16 horas até as 18 horas, Mulheres de Austin, nos procure, né? Porque tem vaga ainda. Beijo, Ramilda. Então, vamos lá. Sobre as informações aqui, o meu telefone, vou passar aqui o meu telefone de contato, que é o celular, é o 97224-4159. Repetindo, 21? 97224-4159. É meu WhatsApp, é ligação normal. Se quiser saber informação, conhecer a instituição, entre em contato comigo, a gente vai estar marcando um dia, um horário, agendando, né, para conhecer. O endereço? Rua Tufão, número 170, Vila Guimarães, Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tá? Morei ali próximo há muitos anos. Hoje nós temos uma conta bancária, que é pelo Itaú Social, depois vai estar disponível, né? Sim. Aí no podcast. Mas eu não... Pix. Pix tem o CNPJ, tá? É o 23-885-27704. Se não me engano, eu acho que eu não anotei aqui, mas depois vai aparecer. Melhor. É o CNPJ da instituição. Instituto Social Valorizando Vidas. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer aqui ao Leandro,
ao Birajara. Birajara, que é o Bira, por essa oportunidade. Fiquei um pouquinho nervosa, isso é de praxe, né? Porque faz parte, não tem como. Já falo pouco, aí aqui eu falo menos ainda. Mas apresentei aqui os nossos trabalhos, né, da melhor forma possível. Desculpe também a quem eu não pude falar, relatar aqui sobre algumas questões do desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa instituição, mas venham conhecer, assim como o Bira falou, povo de Aust, venham conhecer a instituição, empresários. Em breve estarei visitando a cada um de vocês com o nosso portfólio, né? As igrejas também, senhores pastores. Prefeito de Nova Iguaçu, governador Cláudio Castro. Então, para a gente poder ter ferramentas para continuar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Dona Verima, eu que agradeço a presença da senhora. Todos nós somos muito gratos aqui pela presença da senhora, em poder compartilhar toda a sua história de vida, a história da instituição. E esse podcast está aqui aberto para quantas vezes a senhora quiser voltar. O nosso trabalho é justamente esse. Nós não estamos preocupados se a senhora está nervosa ou não está, nem entrevistar grandes estrelas da mídia, da pop, não. As estrelas que nós queremos entrevistar aqui são as pessoas que, de fato, anônimas, que acabam fazendo muito pela comunidade e pela sociedade. Assim como esse empresário que acho que foi o que mais me marcou hoje, que ajuda a senhora e muito e não quer aparecer. Foi o que mais me marcou nessa entrevista. Com certeza. Eu não sei o seu nome, mas eu gostaria de parabenizá-lo e muito por essa iniciativa que caminha paralelamente ao Rotary e a todas as outras instituições que ajudam a senhora. Meu muito obrigado. Esse empresário lembrou daquela passagem bíblica que diz que a mão direita não sabe o que a esquerda deu, ou vice-versa, né? Ou seja, ele levou a sério isso aí, ele não quer publicidade. Exatamente. Né? Que Deus abençoe muito a vida dele e a vida da senhora. Meu muito obrigado, tá? Fica o meu abraço para todos vocês. Não esqueça. Os 3 curta. Isso aí. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.